Oi, tudo bem com você? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é de bate-papo, conversa aqui com você, porque eu quero muito desabafar. Assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque também podem ter pessoas que, assim como eu, enfrentam essas coisas que eu vou dizer aqui no vídeo. Então, vamos lá. Se inscreve, compartilha e aperta no sininho para receber todas as notificações. Bom, pra quem não sabe, eu tenho os meus pais separados e eu fiquei refletindo muito isso esses dias. Meu pai, infelizmente, ele pegou Covid, né? Meu pai, ele tá internado, tá se recuperando super bem, graças a Deus. Minha mãe já se casou, né? Já tem o marido dela e tudo mais. Ela mora em outra casa, não mora aqui perto de mim. Ela mora quase assim no final aqui da nossa cidade de Caucaia. Eu sempre, antes do meu casamento, antes de se casar, antes de ter a minha vida adulta, eu sempre me culpava. Porque assim, a minha mãe e meu pai, eles não foram como qualquer outro casal, assim, que se conheceram, namoraram, noivaram, casaram e não deram certo, não. Os meus pais, meu pai e minha mãe, na verdade, meu pai já era casado. E o meu pai entrou em adultério com a minha mãe. Minha mãe só apenas tinha 15 anos de idade. E por ela ter 15 anos de idade, ela era uma menina cheia de sonhos, virgem, que, assim, ela era uma pessoa totalmente imatura, sabe? E o meu pai já era casado, já tinha suas filhas, as minhas irmãs mais velhas. E ela teve um relacionamento com meu pai e me teve, sabe? Assim, eu acho que foi depois de 1 ano ou 2 anos de relacionamento deles. Eu nasci, né? Quando minha mãe avisou pra ele que estava grávida, tipo, ele que abandonou minha mãe. Ele abandonou minha mãe, não quis saber. Nesse tempo também teve muitas discórdias entre ele e a esposa dele, né? Que minha mãe me dizia, que a minha mãe me disse, na verdade. Ele deixou minha mãe com apenas 16 anos, era 17 anos grávida de mim. E a minha mãe até pensou em me abortar, pensou, eu não sei se ela tomou comprimidos ou ela tomou algum medicamento para induzir um aborto, só que ela não conseguiu. E a minha avó e minha tia, né, que é a irmã da minha mãe, a minha tia Josiane e minha avó Luciana, disseram que iriam me criar e que minha mãe não fizesse isso, que minha mãe podia me ter e tudo mais. E nasci, elas me criaram como filha delas. Essa minha tia Josiane, ela não pode ter filhos, mas a minha tia Josiane, ela me criou sempre, assim, como filha, me deu de tudo, me botou numa melhor escola. Só que dentro de mim sempre tinha aquele negócio, ai, eu quero conhecer o meu pai. Ai, eu quero saber quem é ele. Ai, eu quero conhecer as minhas irmãs. E minha mãe, ela sempre me apoiou. Minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe, ela sempre quis que eu tivesse um relacionamento com meu pai. Nesse tempo, eu me lembro muito bem, quando ela já tinha me falado dele, eu já tinha uns 8, 9 anos, eu era bem criança, né, ainda. E na minha adolescência eu vivi com essa vontade de conhecer meu pai, de saber quem era ele. E dentro de mim já tinha a questão do perdão. Eu em nenhum momento eu tive raiva do meu pai, ele abandonou minha mãe, ele não quis saber de mim, eu nunca me revoltei com meu pai. Nunca, nunca, nunca. Porque até então também eu sabia que também ele tinha muito medo de perder as minhas irmãs, de perder a esposa dele, de perder a família dele, né? Eu sei que foi um erro eles dois terem se relacionado e tudo mais, mas também eu acho que é um erro dele ter abandonado minha mãe tão jovem, né? Mas enfim, são águas passadas. E eu sempre tive a questão do perdão com o meu pai. Eu nunca tive raiva do meu pai. Eu acho assim que a partir do momento que eu abri os meus olhos para essa minha realidade, eu comecei a amar o meu pai mesmo sem saber quem era ele. E teve um dia, eu tinha 17 anos, eu me lembro muito bem, muito bem. Eu estava na escola e minha mãe pegou um telefone do meu pai com um rapaz próximo da casa do meu pai, que minha mãe conhecia, que minha mãe sabia que ele tinha amizades com meu pai. E esse rapaz, ele deu
o telefone do meu pai para minha mãe e minha mãe me deu e disse: olha, agora a decisão é sua. Se você tem um desejo muito grande de conhecer seu pai, de saber quem é ele, liga para ele. E eu tomei a decisão, liguei. Minha mãe me deu o telefone dele de manhã. Quando foi à tarde, eu tava saindo da escola, fiquei esperando a escola com algumas amigas. E eu contei pra elas super me apoiaram, disseram: Mila, então liga pra ele e tudo mais, sabe? Só que eu fiquei com aquele meu coração na mão, sabe? Porque eu não sabia qual ia ser a reação dele. Nesse tempo, parece que ele já tinha se separado da esposa dele, não tinham mais dado certo. E até que liguei. A partir do momento que eu liguei pro meu pai, eu digo pra vocês, eu senti aquele sentimento de aliviada, sabe? E eu fui muito bem tratada por ele no telefone. Eu disse pra ele: o senhor quer o Willis? E ele: sim. E eu disse assim: aqui quem fala é a Mila, que é a filha da Josiane, sua filha. E a partir do momento que eu falei isso, ficou mudo o telefone. E eu, meu Deus, só no meu pensamento, ixi, eu acho que ele não gostou. E ele disse assim: oi, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? E eu, tô bem, sabe? E eu fiquei muito feliz, ele super me tratou bem. E perguntou se o telefone era meu, eu disse que sim. E ele salvou o meu número, até que teve outros dias que ele começou a ligar pra mim, a gente começou a conversar bem muito. E marcamos o dia de nos encontrarmos, ele me conhecer. Claro, ele não queria ver a minha mãe, claro que ele não queria de jeito nenhum. Minha mãe também não queria, sabe, águas passadas. Minha mãe passou por muita coisa, assim, na minha criação. E eu acho, assim, que dentro do coração da minha mãe, ela tava, assim, totalmente, agora é a sua vez de viver a sua vida com seu pai, assim, de conhecer ele. Não quero mais saber dele, até porque outras coisas também ela estava magoada em relação a ele ter abandonado ela e tudo mais. E nesse período, né, conheci ele, foi muito legal. A gente apenas foi para um restaurante, passamos muito tempo lá conversando. Ele achou muito eu parecida com ele, vou botar aqui uma foto dele comigo. E depois a gente marcou um dia de eu conhecer as minhas irmãs. Nesse tempo ele já estava junto com a atual esposa dele. E a atual esposa dele também já tinha dado um filho homem para ele, né? Para quem não sabe, eu tenho 4 irmãs por parte de pai. E a esposa do meu pai deu para ele um filho homem, como ele sempre queria, que é o Willis Filho, né? O mesmo nome do meu pai. E tem eu, né? Eu, que ele queria, porque queria que eu conhecesse, conversei muito com elas. Eu, de cara, assim, quando eu vi elas e os meus cunhados, que são os maridos delas, eu de cara me apaixonei perdidamente por elas, assim. Elas são muito bonitas, são muito legais. Aconteceu que desde esse dia que eu comecei a conhecer eles, eu fui uma outra pessoa. Eu nunca questionei meu pai por ele ter me abandonado, como eu falei. Só que tinha uma coisa muito ruim dentro de mim, que eu não me sentia digna de eu ter uma família, sabe? E eu comecei a me culpar muito porque eu era filha de um adultério. Então eu contei essa minha história para poder falar isso para vocês. Eu me sentia muito culpada por eu ser uma filha de um adultério, sabe? Porque eu me achava indigna de ter uma família, sabe? Como eu sou filha de um adultério, eu vou carregar isso pra minha vida inteira. E eu comecei meu tempo de juventude namorando, comecei a namorar com os meus ex-namorados e nunca dava certo. Eu sempre encontrava pessoas que não batiam comigo, pessoas assim que me trocavam por amigos, por tudo, sabe? Eu sofri muito por amor. Eu sei que eu era adolescente, eu sei que eu era uma pessoa totalmente imatura, mas eu sofria muito com isso. E eu comecei a me entregar muito para Deus, assim. Eu comecei a ter uma vida de oração, a olhar mais para as coisas de Deus, a realmente eu estar disposta para as coisas de Deus. Comecei a cantar na igreja, quem não sabe, eu sou católica. Comecei a cantar na igreja, comecei a ler a palavra de Deus, comecei realmente a exercer coisas que eu sei que era da vontade de Deus, né? E foi passando a minha vida até que eu encontrei o Rodrigo, que é meu marido. E quando eu encontrei ele tinha o propósito de ter uma esposa também.
E eu tinha muita vontade de me casar. Sim, era o sonho da minha vida construir uma casa, construir uma família, ter a minha família, ter as minhas coisas, sabe? Ter meu marido de fato, ter os meus futuros filhos. E aquele negócio todo que tava na minha cabeça de que eu não era digna de ter uma família, passou, sabe? Então, o que é que eu quero dizer pra vocês, né? Eu falei muito, falei demais, falei da minha vida, mas o que é que eu quero falar pra vocês? Não se sintam de maneira alguma indignos da vontade de Deus. Se é para acontecer algo na sua vida, vai acontecer, você vai conquistar, você vai conseguir. O que basta na sua vida é a vontade de Deus. E a partir do momento que eu comecei a entregar verdadeiramente os meus sonhos para Deus, eles começaram a se realizar. E ainda tem muita coisa que Deus quer realizar na minha vida. E eu sou um testemunho vivo disso. Não se sinta indigno, não se sinta indigna de não receber as coisas de Deus, sabe? Você é capaz, sabe? Se você vê que os sinais estão te levando para aquilo que você quer tanto, então porque é o caminho certo. Então eu agradeço muito a Deus por Deus ter tirado esse pensamento do meu coração, da minha mente, de que eu não era digna de ter uma família, digna de ter uma casa, digna de ser feliz, sabe? E eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, só que quando eu procuro botar isso pra fora, falar isso pra alguém, até pro meu marido, gente, que é uma pessoa que vive 24 horas comigo, assim, eu me emociono, assim, eu fico assim, mega, sabe, parada. Isso me paralisa, de tudo isso que eu já vivi, me paralisa. E eu vejo que o canal aqui, que o YouTube também é uma forma de eu me expressar, é uma forma de eu botar pra fora aquilo que tá dentro de mim há bastante tempo. Muita gente pode estar se sentindo indigno, sabe? De realizar os seus sonhos. Corra atrás, acredite, você é capaz, Deus vai realizar. Da mesma forma que eu tenho a plena certeza que Deus ele vai realizar muitas outras coisas na minha casa, na minha família, dentro de mim, no meu coração, ele também vai realizar na sua vida. E é um pensamento de positividade que eu quero dar para você através desse vídeo. Você é capaz, você vai conseguir. Mas se caso os sinais, as coisas que acontecer na sua vida forem contra aquilo que você tá querendo muito, então é o momento de você parar e pensar: será que Deus ele não tá me dando os sinais para que eu desista e tenha outra coisa melhor ainda para mim? Então é isso. Eu queria mesmo bater esse papo com você, falar tudo isso para você refletir um pouco. Ter pensamentos positivos também ajuda muito. Todas as vezes que você se sentir assim na bad, se sentir assim triste, pense positivo. Seja uma pessoa também grata por tudo que você tem, por tudo que você é. Coloca aqui nos comentários também se você estava precisando dessa palavra. Coloca aqui também se você tem alguma história assim como a minha, ou história completamente diferente e quer também compartilhar, desabafa aqui nos comentários para que assim a gente possa ainda mais interagir, tá bom? Que eu acho muito importante e muito especial isso aqui no canal. Então se inscreve, compartilha, um super beijão e tchau, tchau!